Olá, irmãos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualmente Falando. Meu nome é Jean, que eu procuro estar levando a espiritualidade de uma maneira mais simples e ajudando as pessoas através de tarô, baralho cigano e búzios na Umbanda. E por que a ênfase nesse búzios na Umbanda? Por causa do questionamento de uma das inscritas, né, que foi um questionamento muito interessante que dá pra gente estar esclarecendo muitas coisas. A pergunta dela foi: por que a Umbanda usa o búzios para ver orixás se o búzios é do candomblé? Será que a Umbanda usa búzios para ver orixá? Será que o búzios realmente é do candomblé? É isso que eu vou estar esclarecendo aqui hoje. E aproveitando, você que quer sua consulta de búzios, tarô, baralho cigano, comigo, todas as informações para tornar nossa consulta possível se encontram na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí nos terreiros de candomblé, de umbanda, para os seus pais de santo, para ver o que eles acham. Bom, vamos lá, vamos esclarecer aí diversos pontos, né? Já que a pergunta da irmã foi interessantíssima. Vamos lá. A Umbanda é uma minoria que usa jogo de búzios para ver orixá. A maioria das umbandas seguem o seguinte sistema. Primeiro vem suas entidades nas giras de desenvolvimento. Normalmente, primeiro, não é regra, tá? Mas é o que acontece na maioria. Primeiro vem o caboclo, depois vem o preto velho, depois vem o Exu e depois as linhas chamadas auxiliares ou linhas complementares, como baiano, boiadeiro, cigano, malandro e assim por diante, né? Os herês, embora o herê tá na linha principal, né? Mas e assim por diante. Daí depois, com o tempo, daí sim vem o orixá. Daí como vem o orixá das pessoas na Umbanda. Eu vou falar das que eu conheço, tá? Toca-se para o orixá, em português mesmo, e aquele orixá que se manifestar a vibração, já que na Umbanda, a Umbanda ela não crê na incorporação de orixá, porque orixá são partículas de Deus e a gente não suportaria, o nosso corpo não suportaria a carga de nenhum orixá, então toque-se para vários orixás, o orixá que vibrar torna-se o orixá daquela pessoa, ou então aquele, enfim, o que ela sente ali. Então, assim que é visto os orixás na maioria da Umbanda, é uma minoria que tem o jogo de búzios para ver orixás. Essa minoria é da Umbanda Sete Raios, a qual eu fiz parte. Lá sim tem o jogo de búzios. Tem o jogo de búzios também na Umbanda Omolocô, que é uma Umbanda mais voltada para África. Tem o jogo de búzios também vamos chamar de Umbanda da Federação do grande ABC, do Ronaldo Linares, né? Já que ele fez o estatuto, ele que, se eu não me engano, é o presidente ainda, então lá também os terreiros federados essa Umbanda, se quiserem adotar o jogo de búzios sem problema algum. O jogo de búzios ele também está presente na Federação Bandista do Rio de Janeiro, né, que foi presidida nos anos 70 pelo Byron Torres, ligado a Umbanda Omolocô, e é claro, né, não podemos esquecer do Umbandomblé, né, que é a mistura que eles tocam Umbanda, mas também tocam
tocam candomblé. Nessas vertentes, sim, há o jogo de búzios abertamente e em algumas umbandas, vamos dizer assim, mais tradicionais, onde vieram pais de santo do candomblé e resolveram trazer junto o seu jogo de búzios. Mas é uma minoria na umbanda que usa o búzios para ver o orixá. Eu faço parte dessa minoria. Agora, o jogo de búzios, ele... Agora vamos responder a questão aí sobre o candomblé. Olha, irmã, o candomblé, ele nunca foi o dono do jogo de búzios. Isso aí é lenda urbana. Por quê? Porque as pessoas, elas não tinham, e muitos ainda não têm acesso às informações da origem do jogo de búzios, mas não. O jogo de búzios, ele nunca foi do candomblé para o candomblé dizer: olha, está aqui a patente, fomos nós que criamos, então nós vamos ditar as regras para o jogo de búzios. Não, o jogo de búzios, ele não é do candomblé. O jogo de búzios, a pedra, o objeto búzios, ele surgiu, tem duas teses. Ele surgiu na Turquia, outros dizem que surgiu nas Ilhas Maldivas e que foram os portugueses que trouxeram o jogo de búzios para... O jogo não, a pedra, né? Vamos ser sinceros. A pedra para a África. E o jogo de confirmação, isso daí já isso daí já é uma informação mais certa. O jogo de confirmação, que o pessoal chama jogo de confirmação de Exu, foi trazido por um descendente de Oduduá para a África, mas é um método que eles usavam no Egito, mas eles usavam como uma espécie de um jogo de azar, vamos dizer, uma espécie de cara e coroa, mas na África virou o jogo de confirmação de Exu, ou o jogo de Exu, aquele jogo onde a gente joga com apenas 4 búzios, né? Então, só para a gente estar situando um pouco sobre a origem do jogo de búzios. A pedra, búzios. Origens mais prováveis: Turquia, Ilhas Maldivas. Pedras trazidas não foi por nenhum orixá, foi trazido por turcos e portugueses que chegaram àquele território. O búzios, ele era usado como moeda, e com o tempo ele substituiu o obi, né? Então, antes mesmo do candomblé existir, que o candomblé ele não existe na África, o candomblé deve ter o que? 300 anos, e a mitologia dos orixás, alguns dizem que tem 10 mil anos, outros dizem que tem 4 mil anos. Então surgiu muito, mas muito antes de existir candomblé. Então candomblé, ele não é dono do jogo de búzios. O jogo de búzios, ele não pertence ao candomblé. Ele foi inserido no candomblé. Então, só aí pela origem já se percebe que não pertence ao candomblé. Tanto é que na África, por exemplo, crianças já jogam búzios, já começam a aprender búzios com 7, 8 anos de idade, para quando eles forem jogar, eles estarem craque nisso. Pessoas treinam desde pequeno. O búzios também, para quem não sabe, tem um método indiano, ou seja, na Índia, que é uma cultura bem mais antiga que o próprio candomblé, lá também eles têm o jogo... Eles também têm o jogo de búzios dele em um tabuleiro. Eu devia
ter trazido a imagem aqui para mostrar para vocês, mas eles jogam em um tabuleiro interessante, usando 21 búzios. Então, o búzios ele não pertence ao candomblé. O candomblé ele adotou o jogo de búzios, modificou algumas coisas que, por exemplo, vamos falar do búzios na África. Na África não dá para ver, não tem nenhuma caída que representa para ver quem é Ogã e quem é Eked. O candomblé inseriu esse tipo de caída. Na África, que onde vamos dizer que foi a origem do jogo, embora não muito concreta, não se tem cobrança de orixá por feitura. No candomblé, no búzios, já tem a tal cobrança de orixá. Na África não tem isso. Que mais? Não tem como, por exemplo, ver coisas, isso que já me relataram, né? De ameaças, orixá brigando pela cabeça. No candomblé já tem. Então, o candomblé, assim como qualquer outra crença, ele pegou o jogo de búzios e adaptou, assim como a Umbanda também adaptou. Por exemplo, o método da Federação do Grande ABC envolve os orixás e algumas caídas diferentes. Deixa eu ver se o livro tá aqui. Tá aqui. Por exemplo, aqui é o método da Federação do Grande ABC. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó, tá o método. Essa caída aqui, por exemplo, é de Iemanjá, né? Então é uma caída que tem que se prestar muita posição aqui para ver onde cai cada búzios, para ver os caminhos, né? Então esse aqui é o método de jogo, um dos métodos que a Umbanda usa, que foi adaptado assim como do candomblé também foi adaptado. Olha só que interessante, né? Deu uma caída assim, ele consegue ver aqui, por exemplo, a figura de Xangô ligada a Iemanjá, Oxalá. É um método bem complicado, diga-se de passagem, esse do Ronaldo Linhares, né? Aqui ele já consegue ver uma espada e uma taça, né? Ou seja, foi um método que foi adaptado, assim como o candomblé fez o seu método adaptado. Então, em termos de adaptação, vou me atrever a dizer que ambos, a Umbanda e o candomblé, estão em pé de igualdade. Deixa eu pegar aqui outro livro, mais dois aqui, da Umbanda, mais um método que foi adaptado, né? Isso aqui, um dos métodos que é usado pela Umbanda, o Molocô, né? Que é a primeira caída, em vez de ser o Caram, como é por Odu, é Oni Kansan, né? Que fala Exu. Daí tá aqui a providência, tomar quando cai essa caída. Na Umbanda Sete Raios, a qual eu faço parte, né? Tem dois métodos. Um é o método por Odu e outro é o método que o Omolubá chama de jogo de rua, né? Que é mais simples, né? Vamos lá, ou que ele chama de jogo de búzios de Oxum. Daí ele explica o que tem que fazer, os tipos de caída, onde acessa-se a alma do consulente. Por exemplo, o búzio de confirmação usado aqui é 3 ao invés de 4. Daí vamos lá. 7 búzios abertos significa acidente, perda de documento, escândalo, mudança de endereço, mentiras, depressão, má notícias.
Isso é claro isso aqui é claro que é um resumo, né? Muito qualquer jogo de búzios aqui que eu tô mostrando para vocês na Umbanda, ele é muito mais complexo. Aquilo ali é apenas um tiragosto, né? Que você vai ter que se desenvolver com o tempo. Tem também a Mônica Bonfiglio, que ela foi mãe de santo, dela adaptou o Búzios para algo mais holístico. Então, o Búzios ele está longe de ser algo exclusivo para o candomblé ele se determinar dono do jogo de Búzios. Por quê? Porque ele não criou o jogo de Búzios, ele adaptou o jogo de Búzios, assim como a Umbanda também adaptou, e assim como tem outras pessoas que se adaptam. Daí, como resolver esse conflito? Eu sempre ouvi que é do candomblé, nada disso. Tem que ter 7 anos para se jogar búzios na Umbanda, só por curiosidade, pessoal. Mesmo que cause polêmica. Na Federação do Grande ABC, para jogar búzios, você precisa apenas estudar muito, porque eles veem o búzios como uma ciência. Qualquer um que estudar, em torno de 5, 6 anos, pode jogar. Na Umbanda, 7 raios parte do mesmo princípio, que a pessoa estude, que a pessoa saiba a mediunidade dela. Daí, para a pessoa saber a mediunidade dela, pode ser que demore 1 ano e meio, 2 ou 3, mas saber a mediunidade dela, fazer um contrato com... coisa que eu nem deveria falar, mas vamos lá, né? Fazer contrato com algum guia, para o guia estar respondendo e tratar esse guia sempre, né? Então o processo é mais complicado. Na Umbanda Omolocô, segundo o Byron Torres, que para quem não sabe era o braço direito do Tata Tancredo, que fundou a Umbanda Omolocô. Do momento que o pai de santo achar que o médium está preparado, pode dar a mão de jogo para ele, conforme está aqui o Byron Torres, né? Daí o Byron Torres, mas isso varia, né? Não existe só uma Umbanda ou Molocô, cada pai de santo vai introduzir a sua forma. E como é que a gente faz com os 7 anos do candomblé? Eu aprendi que tem que ter 7 anos e tal. Bom, aí vou falar com a pessoa que me deu a mão de jogo, tá? Que foi um babalaô ou oluô, como alguns preferem chamar, de Fá. Quando você estiver no candomblé, se comporte como alguém do candomblé, ou seja, se você é do candomblé, siga os ritos do candomblé, vai lá, tira seus 7 anos certinho, daí faz como os antigos também, que daí seu pai de santo ainda verifica se você aprendeu, se você tem mão para jogar, ok? Segue seus ritos de acordo com o candomblé. Se você está na Umbanda, siga os ritos da Umbanda para você obter o jogo de búzios. Se for sua vontade, né? Daí você vai para um terreiro, pergunta como funciona. Olha, aqui vocês vão me dar a mão de búzios algum dia? Quem pode jogar búzios aqui? Pergunta lá no seu terreiro sobre isso, como funciona, se é que eles têm jogo de búzios, já que a maioria vai dizer que não. Então procura algum terreiro que o pai de santo joga búzios e siga a regra da sua casa, sempre lembrando, respeite o lugar que você está, e se você discorda desse lugar, não adianta você estar ali por média. E o Babalaô de Fá, que foi o meu mentor para o jogo de Obi e também para o jogo de búzios, uma coisa que eu questionava muito ele, né? Que assim, quando eu aprendi Obi,
eu aprendi lá aquele método, né? Que todo mundo sabe, sim, não, talvez, mais ou menos, precisa mudar alguma coisinha assim. Mas ele ensinou o Obi de uma forma avançada, onde eu chego aos 16 odus, né? Daí o próximo passo ele... Ah, quer que eu te ensine a chegar aos 256? Falei, não, obrigado, que daí é muita coisa também. Daí eu questionei a ele o seguinte, bom, se o Obi, que todos podem jogar, chega aos 16 odus, por que não pode, por que as pessoas não podem jogar búzios, sendo que vai chegar também aos mesmos 16 odus? A resposta dele foi a seguinte: tá, e quem te falou que não pode? Bem sério, né? Eu falei, eu ouço isso do pessoal do candomblé, né? Ele falou, mas você é do candomblé? Não. Daí foi onde ele disse, então, você quando estiver, se você for pro candomblé, se comporte como candomblecista. Se você for da Umbanda, se comporte como na Umbanda. Aqui, como neste momento você está diante de alguém que cultua Ifá, se comporta como alguém que cultua Ifá. E eu tô te dando a mão e de acordo com o que eu aprendi, com o que minha família de Ifá permite, sim, eu posso te ensinar e você pode usar isso para a Umbanda, pode estar adaptando. Então aquilo ali já me deu um alívio, então estou apoiado por alguma família de Fá. Daí consultando outro também, que a família dele de Fá também é mais aberta, que também me ajudou bastante a entender o jogo de búzios, falou a mesma coisa. Olha, é estudo, búzios, oráculo, todos eles é estudo. Você estudando, sabendo aquilo que você tá falando, vai, siga em frente. Eu só vou te ensinar a técnica, as consagrações. Então, também tive consultando também duas pessoas de Ifá. Então, pessoal, acho que tá bem claro aqui, né? Baseado em fatos históricos, apoiado também no Ifá, apoiado na história do jogo de búzios, que o búzios ele não é do candomblé. O búzios ele simplesmente não tem dono. E se for para ter um dono, que seja Ifá, Orúmila, Oxum e Exu, Omolu e qualquer outro orixá que cabe a nossa submissão a eles. Então, pessoal, fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.